meus queridos amigos, meus amados irmãos, Pastor Sidério chegando aqui com o Pão Nosso de Cada Dia 2023. Cultura, conhecimento e espiritualidade. Leitura bíblica de hoje, livro de Neemias, começando capítulos 1 ao 3. O tema para nossa reflexão será: quando as pernas tremem. Já passou por uma situação assim? Quando as pernas tremem? A inspiração bíblica vem do livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 8. Vou fazer a leitura aqui com vocês. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter a certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. 5 datas são celebradas hoje e nós vamos usá-las de alguma maneira na nossa reflexão. Antes, porém, aquele resuminho de todos os dias. A primeira data de hoje, Dia da Coragem. Não são todos que têm a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem em suas vidas. Ter coragem significa encarar momentos difíceis e de sofrimento, mas com a certeza de superar todos e se tornar um ser humano mais forte e experiente. Coragem não é sinônimo de imprudência, mas sim de ousadia em assumir ou fazer algo que sabe ser o certo sem se preocupar com críticas maldosas, por exemplo. A segunda data de hoje, Dia da Matemática. A data é destinada a homenagear os profissionais dedicados a essa área do conhecimento, considerada essencial para o processo de evolução das sociedades. Além disso, o dia visa incentivar o interesse dos alunos pela matemática, a partir da aplicação de metodologias de ensino dinâmicas e didáticas por parte das escolas. A terceira data de hoje, Dia do Engenheiro Cartógrafo. Os engenheiros cartográficos estudam todos os dados referentes ao relevo, recursos hídricos, vegetação, clima, solo, demografia, densidade e população, entre outros fatores que são característicos de determinada região. A partir destas informações, o cartógrafo consegue reproduzir uma imagem real de um determinado território. A quarta data de hoje, Dia do Psicanalista. A psicanálise se baseia na ideia de que os comportamentos e emoções humanas são influenciados por impulsos e desejos inconscientes que muitas vezes são reprimidos pela consciência. O objetivo da psicanálise é trazer esses impulsos e desejos à tona para que possam ser compreendidos e, assim, ajudar a pessoa a lidar melhor com seus conflitos internos. E, finalmente, Dia Internacional Sem Dieta. Neste dia declara-se a libertação da dieta restritiva e da obsessão pela perfeição, assim como se honram as vítimas de transtornos alimentares e de discriminação pelo excesso de peso. Promover a alimentação saudável e equilibrada em todos os tipos de corpos, fugindo às perigosas dietas comerciais, é outro objetivo desta data. Certo! Agora, juntando as datas, mais a inspiração, mais o tema, você sabe que essa fórmula é igual à nossa meditação para as nossas vidas. Todos nós já passamos por situações difíceis. Aquele tipo de situação que faz as nossas pernas tremerem, que desfalece o nosso coração e que parece que tudo fica escuro à nossa frente. Normalmente, esse tipo de situação tem como característica uma perda de um ente querido, de um emprego, de uma oportunidade que nós deixamos passar. Enfim, existe um leque de coisas que nos aterrorizam às vezes o nosso coração. E o que aconteceu com Josué, logo depois da morte de Moisés, pode nos ensinar algumas lições preciosas, nos ensinar alguns caminhos para enfrentar também os nossos desafios nos dias de hoje. E as duas primeiras coisas que nós percebemos ser necessárias neste momento são força e coragem.
E todos nós, queridos, todos nós, você tem, eu tenho, toda a força e a coragem que nós precisamos para enfrentar obstáculos. Tanto que Deus não derramou sobre Josué força e coragem, Ele deu uma ordem: seja muito forte e corajoso. Existem momentos das nossas vidas que nós precisamos dar passos comedidos. E nesses momentos entra então o elemento imprescindível que nós vemos na história de Josué, a palavra de Deus. Ela é o método pelo meio do qual nós podemos calcular precisamente, matematicamente, cada passo que nós precisamos dar em determinadas situações. Josué estava prestes a entrar numa terra desconhecida. Ele não conhecia nada, povo, região, nada daquele lugar. Mas com ele estava aquele que é maior que todos os cartógrafos deste mundo. Por quê? Porque os cartógrafos deste mundo mapeiam aquilo que eles exploram e conhecem. Mas Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece todas as situações. Por isso pode nos dirigir em segurança no meio delas. Além disso, estava com Josué, está conosco aquele que é maior que todos os psicanalistas deste mundo. Psicanalistas trabalham com teorias, tentando descobrir coisas sobre nós, mas Deus conhece os segredos do nosso coração e mais ainda, Ele tem as respostas para todos os nossos temores. Portanto, percebam que nós já temos nas nossas mãos tudo o que precisamos para superar qualquer obstáculo. Nós temos a força, nós temos a coragem, nós temos a palavra e, sobretudo, nós temos a Deus, a presença de Deus conosco. Mas precisamos lembrar de um último detalhe. Assim como o dia sem dieta propõe uma alimentação equilibrada, sem subterfúgios, o mesmo tem que acontecer com a nossa vida espiritual, a qual deve ser regada pela palavra, regada pela oração, diariamente. E assim, saudáveis espiritualmente, nós temos direção, nós temos apoio e temos suporte para enfrentar os nossos desafios. Foi isso que aconteceu com Josué, é isso que pode acontecer conosco. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha a palavra de Deus para seguir, ele pôde se revestir de coragem e de força, e tudo isso está à disposição de cada um de nós também nesse dia. Por isso, nós também podemos vencer as nossas lutas e os nossos desafios, mesmo quando as nossas pernas tremerem. Essa é a nossa meditação para o dia de hoje. Eu espero que abençoe a sua vida de alguma maneira. Muito bem, hora de falarmos com o nosso Deus agora e aproveitar, né? Se tem alguma coisa te afligindo, se está enfrentando algum obstáculo aí que está realmente balançando você, força, coragem, olha a ordem, seja forte, corajoso, Deus está do seu lado, se apoie na palavra de Deus, busque a presença dEle, Ele sabe tudo o que precisa ser feito, Ele conhece os temores do seu coração e pode te equipar para atravessar esse caminho, tá certo? Nós vamos orar hoje também aí pelos psicanalistas, nós vamos orar também pelos matemáticos, pelos engenheiros cartógrafos, enfim, vamos lá, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, entramos diante do Teu altar mais uma vez. Agradecidos, ó Deus, pela vida, agradecidos pelo trabalho, agradecidos pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos, pela nossa família, tanto física quanto espiritual. Queremos apresentar diante do Teu altar também, Senhor, todos os matemáticos, Pai, homens e mulheres que têm uma importância enorme no desenvolvimento do nosso mundo. A matemática que é tão antiga no mundo, que tantos benefícios traz de N maneiras que às vezes nós nem percebemos. Às vezes, como alunos, só sabemos reclamar, achar que é um assunto muito difícil. Deus abençoe também todos os cartógrafos. Nós temos hoje sistemas nesse mundo, temos mapas, nós temos como nos dirigir com segurança em muitos lugares, porque eles têm feito um bom trabalho também. Oh Deus, mas que eles saibam que existe alguém que mapeia os corações, que pode mudar a vida deles, ó Deus. Guarda, Pai, a vida desses homens e mulheres, que aqueles que calculam com tanta precisão como os matemáticos,
entendam que, por mais que eles façam, só existe um que pode mudar e dar um rumo seguro para a vida, que é o Senhor, o inventor de todos os números. Pai querido, sabemos também que temos aí homens e mulheres que militam no campo da psicanálise e, infelizmente, muitos, Deus, laborando em erro e teorias, às vezes estranhas ao cristianismo, mas são pessoas que precisam, antes de tudo, ter os seus corações abertos diante de Ti também, Pai. Abençoa eles, que eles possam ajudar de fato e não complicar, às vezes, mais a situação de algumas vidas, Pai. Em nome de Jesus, guarda todos nós, nos ajuda, Pai, nas nossas limitações, porque só o Senhor conhece todas as coisas, seja do coração, seja desse planeta, Pai, seja daquilo que precisa ser calculado em alguns instantes. Nós somos todos dependentes da Tua sabedoria e das habilidades que o Senhor nos dá. Muito obrigado por tudo, Deus, por esse dia tão precioso que colocamos nas Tuas mãos hoje também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, terminamos aqui. Vamos para o nosso dia de hoje. Leitura para amanhã, Neemias capítulos 4 ao 6. Nossas redes sociais também estão nos comentários do vídeo. Você pode interagir com o nosso podcast, com o nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando, enfim, nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Estou falando esses dias sobre o livro do Apocalipse. O link também você pode achar na Amazon, aí nos comentários dos vídeos e dos podcasts. Apocalipse, capítulo 3, vai complementar as 7 igrejas da Ásia, falando da última, Laodiceia, uma igreja morna. Será que é essa a igreja que nós estamos vivendo hoje? Será que já estamos no período de Laodiceia ou não? Nesse comentário eu falo sobre isso. Acesse, dá uma lida, adquira e nos abençoe e seja edificado. Chave Pix está aqui se quiser apoiar o nosso canal. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Juntos até 31 de dezembro. E depois, também. Tchau.